Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós iremos ler a Tua Palavra, nós iremos meditar na Tua Palavra, nós iremos estudá-la. Muito obrigado por essa oportunidade. Ser conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender, Senhor, o que ela quer dizer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, gente, hoje nós vamos ver Gênesis 38, né? E em Gênesis 38, nós temos uma história, uma narrativa que, de certa forma, interrompe um pouquinho, tira um pouquinho o foco do José. Por quê? Porque o José, como a gente leu na semana passada, ele foi vendido pelos irmãos, né? Lá para a caravana de Medianita, e ele vai para o Egito, não é isso? O pai dele fica sabendo do que aconteceu, né, através dos irmãos, e o Jacó fica petição de miséria, né? E os irmãos, então, né, conseguiram se livrar do problema, entre aspas, né? E aí, no capítulo 38, verso 1, a gente lê assim: Nesse tempo, Judá, quer dizer, um dos irmãos, o quarto filho do Jacó, né, o Judá, desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Ira. Então ele foi para uma cidade, o Judá, ele sai da casa do seu pai e vai para uma cidade chamada Adulão. Adulão foi uma das cidades que Lembra que o Elias fica na caverna de Adulão? Não é? Davi, isso mesmo, obrigado. Davi fica na caverna de Adulão? Então, é nesse local, nessa localidade, Adulão, que o Judá foi. E a grande pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: por que o Judá sai da casa do Jacó? Sai, deixa os seus irmãos, né? E aí alguns estudiosos vão dizer que ele sai da casa do pai dele porque ele não conseguiu mais conviver com aquela situação. O Judá, né, não consegue ver o sofrimento do pai dele, porque o Jacó perdeu o seu filho preferido, e ele ficou emocionalmente muito abalado. E o Judá sabe da verdade, ele sabe que o José não está morto, ele sabe o que aconteceu. Então, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o Judá ele não consegue conviver com isso, com essa culpa, pelo que eles fizeram para com o José. E aí ele vai embora de casa, e ele vai para a casa, então, do adulamita, chamado Ira, né? E viu Judá ali, verso 2, a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Então ele se casa, né? Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quizibe quando ela o teve. Depois Judá tomou para Er o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E aí, né? A gente fica pensando, mas por que isso, né? Por que o Er era mau aos olhos do Senhor? Porque o texto não explica, né? Alguns estudiosos vão dizer que era porque ele não era fiel ao Deus de Israel. Aliás, alguns vão dizer que ele nem conhecia o Deus de Israel. Porque como a mãe dele era uma cananeia, né? Porque ele casa com uma cananita, provavelmente ele adorava outros deuses. Ele adorava Baal, ele adorava Axera, né? Ele adorava os deuses da fertilidade da terra. E por conta disso, então, Deus o mata, porque ele faz práticas não aceitáveis ao Senhor, né? Verso 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão e cumpre-lhe o dever de cunhado. Suscita descendência a teu irmão. E aqui o que o pai, né, o Judá, está falando é o seguinte: olha, vai cumprir a lei do levirato. Vai cumprir aquela lei que tem lá em Deuteronômio, que diz, né, que
se o irmão morre, o marido é que tem que, né, ali dar continuidade à linhagem, né? Mas aí olha só o que o Onã vai fazer. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, né? Porque realmente não é daquele que vai manter relações com a viúva, né? É com o marido, que foi o mesmo caso de Ruth, né? Onã, porém, sabia que a descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele fazia era mal ao Senhor, pelo que o matou também a ele, porque ele estava descumprindo a lei, né? Então disse Judá a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Portanto, ele disse, para que porventura não morra também este como os irmãos. Assim, se foi Tamar e morou na casa de seu pai. Então, o que o texto está falando aqui é que o Judá, ele não quer entregar o menino para casar com a Tamar. Porque tem medo que ele perca mais um filho, né? E aí é que está o desenrolar do negócio. Verso 12. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timinate para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Timinate para tosquiar as suas ovelhas. Então ela se despiu da sua viuvez e se cobriu com um véu. E assim envolvida, sentou-se à porta de Enaim, que estava no caminho de Timanate, porque via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. E aqui é um momento super delicado. Por quê? Porque a Tamar viu que ela foi o quê? Enganada pelo Judá. E o que ela faz então? Ela bota um véu e ela vai se fantasiar de uma prostituta do culto de Baal, de uma prostituta cananeia. E por que essas mulheres usavam véu? Para que ninguém soubesse da comunidade quem era aquela pessoa. Então, essas prostitutas do templo, né, de Baal, de Axera, dos outros deuses, eram cultos de fertilidade, então elas tinham que usar realmente esse véu, né, e elas não podiam ser reconhecidas. Era uma forma também de preservar aquela mulher, né, e a família dela, né, porque muitas viviam disso, né. Então, ela vai lá para a porta da cidade, bota aquele véu e, verso 15, ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta do templo, né? Porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, deixa-me estar contigo, porque não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela, que me darás para estares comigo? Respondeu ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda, dar-me-ás um penhor até que o envies? Então, tipo assim, né? Vai me dar garantia do quê, né? Que você vai me dar o cabrito. Aí ele fala, então ele respondeu, que penhor é esse que te darei? Aí ela disse, o teu selo com a corda e o cajado que está na tua mão. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. O selo, que geralmente aqui ficava como um colar, e aqui no colar, eu deveria ter colocado, né? Era um anel, colocava um anel aqui. E esse anel, então, ele marcava as correspondências, marcava os contratos, as notas promissórias, né? Tudo. Era a assinatura do cara. Era um carimbo, exatamente, né? E o cajado. O cajado era o símbolo do poder e geralmente tinha a marca da família, um símbolo da família. Então ela tinha, na realidade, ali a assinatura do Tamar, de Judá, né? Ele, pois, lhes deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ele se levantou e se foi. Tirou de si o véu
vestiu os vestidos da sua viuvez. Então ela voltou ao que ela era, né? Verso 20. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: deixa-me ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não achaste. Não a achaste. Passando quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Ou seja, ela engravidou de alguém por aí, né? Traiu a memória dos viúvos, né? Então disse Judá: tirai-a para fora e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão e o cajado. Respondeu-os, pois, Judá e disse: ela é mais justa do que eu, portanto não a dei a meu filho selar. E nunca mais a conheceu. Ou seja, ele reconheceu o quê? Que o erro foi dele. Que ela fez uma trama? Fez, mas ela foi até uma mulher corajosa. Ela teve coragem para fazer... Poxa, o Judá não está agindo certo comigo. Se eu não tenho um filho, a mulher naquela época, se ela não tem um filho, ela está nos maus lençóis. Por quê? Porque ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como sustentar a casa, ela não tinha como negociar propriedades. Era isso a lei de Israel. A lei de Israel era muito cruel com as mulheres. E aí, se a Tamar não tinha um filho homem, se ela tivesse uma filha mulher, mesmo problema. Ela tinha que ter um filho homem para guardar a vida dela, para garantir a sobrevivência dela. Não é nem um futuro de, poxa, magnata, não. Era a sobrevivência, a comida no prato. E a casa para morar. Porque senão ela ia virar ou escrava de alguém, ou ela ia virar uma prostituta mesmo, sabe? Porque ela não ia ter como se sustentar socialmente, né? E aí é por isso que ele fala isso. Ela é mais justa do que eu. Porque ela teve coragem de pensar, né? Armar um ardil para ele mesmo. Aí você vê, né? O Judá, ele não aprende. Ele já tinha tramado a morte do irmão. Já tinha causado sofrimento ao pai dele, né? Você vê como o Judá era egoísta, né? E agora ele causa sofrimento a quem? A Tamar. E não honrar com a palavra dele de entregar o filho para poder, né, casar com ela. Então, o Judá, ele é uma pessoa que realmente não aprende com os seus erros. Ele está constantemente provocando o quê? Dor, sofrimento ao outro, né? 27. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E dando ela à luz, pôs pôs fora a mão. E a parteira tomou o fio encarnado, um fio vermelho, e o atou à sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recolhe a mão. E eis que o irmão saiu. Pelo que disse: como tens tu rompido? Portanto, foi chamado Perez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e lhe foi chamado Zerá. Vejam, toda essa história aqui é uma história muito assim comovente. É uma história de injustiça, mais uma vez, do Judá, mas é uma história de uma mulher muito corajosa, que é a Tamar, que enfrenta a sociedade injusta do seu tempo, para poder conseguir sobreviver, né? E dessa mulher é que sai o Perez, que vai estar ligado com o rei Davi, de quem vai sair quem, gente? O Messias. Então veja só, quando a gente vai, olha a nossa surpresa,
para Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Olhem só o que está escrito em Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu a Isaque, Isaque nasceu a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Não é José, é Judá. E a Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. Olha só. A primeira mulher citada na genealogia de Jesus não é ninguém menos que a Tamar. Isso já aponta para a gente meu Deus, como é que é uma mulher corajosa, é uma mulher que rompe com as leis, né? As leis opressoras e injustas do seu tempo. E ela é a primeira das 5 mulheres, ela é a primeira a aparecer. Por conta da sua coragem, por conta da sua intrepidez, né? Por conta realmente dela querer determinação, querer fazer cumprir a lei do Senhor. A Tamar, o que ela fez de tudo, ela queria que a lei de Deus estivesse cumprida, né? Então vejam só que coisa incrível, né? A Tamar aqui, a primeira mulher a aparecer na genealogia de Jesus. E é realmente surpreendente, né? Porque eu até estava preparando a capinha que a gente vai botar no YouTube, né? Da EBD, e eu botei Judá e Tamar, né? Covardia, coragem e Messias, porque é exatamente isso. O Judá é um covarde, a Tamar é uma mulher extremamente corajosa, e por conta disso, da sua coragem, da sua determinação, da sua intrepidez em fazer cumprir a lei de Deus, ela está aqui, citada na genealogia do Messias, e como a gente viu lá em Gênesis 38, dela vai então nascer o Perez, né? De quem vai dar o Davi e de quem é a linhagem messiânica. Amém? Amém. Perguntas? Pastor? Não? Thelma? Não? Então vamos orar, vamos encerrar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela meditação na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque realmente a Tua Palavra é maravilhosa. A cada dia que a gente abre para ler, a gente aprende algo novo. Tu falas ao nosso coração algo novo, e isso é sobrenatural. Muito obrigado, Deus, que a gente tenha aprendido aqui com o Judá, né, a não causar sofrimento nos outros. Que a gente tenha aprendido com Tamar também como é, às vezes, necessário ser intrépida, ter coragem para fazer cumprir a Tua lei, para fazer cumprir a Tua palavra, e que a gente viva desta forma, fazendo com que a Tua palavra seja cumprida, mesmo em meio a um mundo tão complicado, tão difícil como o nosso que vivemos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.